Josué, capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo, haja vista que a leitura da palavra de Deus nunca é demais e sempre faz bem. Josué, capítulo 3. E o tema da mensagem essa noite é: Deus fará maravilhas na tua vida. Amém? Através da santificação. Amém? Amém? Amém. Toda promessa na Bíblia, ela tem uma condicional, já repararam? E a condicional para que Deus faça maravilhas na tua vida é a santificação. E nós vamos ver isso hoje. Quanto mais nós nos santificamos, mais Deus faz maravilhas na nossa vida. Quer ver só? O texto que já está projetado diz assim: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram essa ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, carregando a arca, e seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo o Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra, atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Oremos.
Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, prontos para ouvir a Tua voz. A Tua palavra já nos abençoou somente através da leitura, Senhor, mas eu sei que muito mais Tu queres fazer, muito mais Tu ainda queres falar, Pai. Portanto, somos todos ouvidos para ouvir a Tua voz, e repreendemos desde já todo e qualquer mal, tudo aquilo que queira atrapalhar o Teu povo de receber o recado da Tua palavra, quer seja influências internas ou externas, nós declaramos nulas estas interferências, e declaramos que nesta noite, Pai, a boa semente da Tua palavra cairá em cada coração aqui e produzirá os frutos para a qual ela está proposta. Não somente aqueles que aqui estão, mas os que estão acompanhando essa transmissão via online. Aqueles que ainda irão assistir, Pai, esta mensagem, esse culto. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada pessoa, sobre cada lar, sobre cada família. Em nome de Jesus. Amém. Deus tem um propósito para cada pessoa. Você acredita nisso? Que Deus tem um propósito para com a tua vida? Deus tem um propósito. E Ele assim o faz, mesmo em meio às maiores dificuldades. Não importa a crise que você está vivenciando, Deus vai realizar os propósitos dEle na tua vida. E Ele vai fazer grandes, mas grandes coisas mesmo, através da sua santificação. Amém? Para comprovar isso, olha, Deus tinha um propósito para Moisés, que era libertar o povo. Deus tinha um propósito para Josué, que era fazer ele conduzir o povo adiante da terra prometida. Propósito com Salomão, construir o templo de Jerusalém. Propósito de Deus para Neemias, reconstruir os muros de Jerusalém. Propósito de Deus para João Batista, preparar, abrir o caminho do Messias. Propósito de Deus para Pedro, abrir as portas do Evangelho para que o povo judeu pudesse conhecer a graça de Deus. E é na crise que você irá experimentar os grandes prodígios de Deus na tua vida. Porque a maioria dessas pessoas que eu aqui citei, experimentaram as maravilhas de Deus no meio das crises, no meio das dificuldades. Por exemplo, eu fico pensando em alguns desafios que grandes vultos da história enfrentaram e foram vitoriosos. Alexandre o Grande, Alexandre quer dizer chamado grande, porque grande mesmo é só Deus. Aos 23 anos de idade, ele tinha conquistado o mundo. Mozart, quando ainda jovem, tinha se consagrado como grande gênio da música mundial, e todo mundo sabe as dificuldades pelas quais ele passou. Cristóvão Colombo, olha, reparem, aos 28 anos de idade, já havia feito planos para entrar na Índia, o que naqueles dias na navegação mundial era totalmente considerado impossível. Olha a idade dessas pessoas. Lutero, com 38 anos, já havia levantado a bandeira da reforma. Vocês pensaram que ele tinha mais idade, mas era com 38 anos que ele estava levantando a bandeira da reforma. João Calvino, com 21 anos, já influenciava o mundo. Olha aí, jovens, olha aí o exemplo. Joana d'Arc, morrendo e cumprindo a sua missão aos 19 anos de idade. Billy Graham, com 40 anos, já estava pregando para o mundo. Moisés, aqui estava morto, mas ele havia cumprido a sua missão, e agora ele iria passar o cajado para Josué, conforme nós lemos, para que ele pudesse conduzir o povo naquela missão. Era uma missão e era um desafio muito difícil. Mas veja bem, queridos, diante de todas as dificuldades, desafios da missão, quando ela se apresenta no nosso caminho, Deus sempre dá condições para que esses homens ou mulheres que se coloquem a serviço do Senhor possam realizar a obra. Me veio na memória um pregador conhecido como o príncipe dos pregadores. Nessa ida minha à Europa no ano passado, eu fiz questão de lá em Londres visitar a igreja desse pregador do século XIX. Vocês já ouviram falar de Charles Spurgeon? Talvez você já deve ter lido algum sermão dele, ou ouvido algum sermão na internet que diz respeito a Charles Spurgeon, considerado no século XIX o príncipe dos pregadores. Poucos sabem que Spurgeon, ele sofria terrivelmente de crises de depressão.
Muitas vezes ele era conduzido pelos obreiros, os obreiros tinham que carregar ele no colo, colocar ele no púlpito para que ele pudesse pregar, porque senão ele ficava lá no fundo da cama e não tinha coragem, não tinha condições, não tinha forças para se levantar. A esposa dele, depois que teve o primeiro filho, ela experimentou uma doença terrível. Ela ficou impedida de ter os seus movimentos e confinada a uma cama. Mas ali, enfrentando essa doença, ela redigia os sermões do esposo, e aqueles sermões foram publicados e foram propagados em toda a Europa e o mundo no século XIX. Charles Spurgeon terminou a sua carreira depois de ter pregado para milhares e milhares de pessoas semanalmente, e enfrentando o seu maior desafio, que era a depressão. Muitos que enfrentam esse mal, porque cristão também fica deprimido, não fica? Está aí a pastora Sandra, psicóloga com toda a propriedade para confirmar isso. Cristão também enfrenta problemas de depressão. Ou às vezes é uma causa orgânica, às vezes é uma causa emocional, psicológica, espiritual, mas algum fundo ela tem essa doença, e é considerado ou chamado o mal do século. Mas veja bem, queridos, essa doença também não deve impedir a pessoa de realizar, cumprir a carreira, o propósito que Deus tem para a vida dela, não é mesmo? Ela pode ou não pode realizar o propósito de Deus, mesmo enfrentando esse desafio, enfrentando esse grande mal chamado a depressão? Pode. Fala aqui, por favor. Porque Charles Spurgeon é um exemplo disso. Enfrentando a depressão, ele era chamado, conhecido como o príncipe dos pregadores. Ganhou milhares de vidas, tendo que muitas vezes ser conduzido no colo pela equipe de obreiros, porque ele não tinha forças muitas vezes nem para se levantar de onde ele estava deitado na cama, confinado ali com aquela terrível dor da depressão, em pleno domingo antes do culto. Então, a psicoterapia, ela dá ênfase ao enfrentamento. Então, o trabalho que a gente faz é que o paciente vá e consiga ali enfrentar aquelas dificuldades que ele está tendo para retornar às atividades, né, diárias. Deixa eu parar, né? Na nossa escola de formação ministerial, nós vamos falar sobre dons e ministérios. Por exemplo, vocês sabem que a carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, ela tem uma lista chamada dons básicos. E cada um de nós tem pelo menos um ou mais daqueles dons básicos, que é a profecia, é a misericórdia, a contribuição, o dom do encorajamento, dom da exortação. E ali estão vários desses dons, dos quais nós temos pelo menos um ou mais. E o propósito que Deus tem para a nossa vida envolve também a utilização dessas ferramentas para que Ele possa nos utilizar. Voltando ao texto sagrado, o texto que nós lemos inicialmente, Josué conclamou ao povo para que eles estivessem se santificando, porque no dia seguinte, Deus iria estar fazendo maravilhas no meio do seu povo. E todos nós que temos um propósito, uma missão, temos o dever de nos santificarmos para que Deus possa realizar os seus propósitos na nossa vida. E muitas vezes esse propósito vai além do campo ministerial. Às vezes é um propósito que Deus quer te usar na sociedade. Às vezes é um propósito que Deus quer te usar no mundo secular, no meio profissional. Nós não sabemos a forma como Deus quer usar a cada um. Mas para qualquer forma de serviço para o qual Deus venha te chamar, Ele requer de você algo: santificação. Olha aí novamente a santificação sendo pregada. Pregamos sobre a santificação aqui na semana passada. Hoje nós estamos falando novamente sobre a santificação. Só que agora mostrando benefícios
além daqueles que nós falamos no domingo, outros benefícios que a santificação nos traz. Mas pastor, peraí, primeiro eu preciso saber o que é santificação. Porque quando a gente fala em santificação, muitos pensam naqueles santos beatificados, aquelas pessoas que ficam reclusas como ermitões da montanha ali, não tem contato com o mundo exterior, não tem contato com nada que não seja o espiritual. Nós vivemos numa sociedade material, nós vivemos num mundo secularizado, e nós temos que ter esse relacionamento com o mundo. E de que forma eu posso ser santo no mundo secularizado, no mundo materializado, no mundo que muitas vezes eles estão reprovando aquilo que é bom, reprovando as coisas espirituais, no mundo que está lacrando, no mundo que está, como é outra palavra que se usa muito hoje em dia? Cancelando, isso mesmo, no mundo em que as pessoas que propagam o bem, que fazem o bem, que pregam o bem, são canceladas. Como que eu posso ter a minha santidade? Primeiro vamos entender o que é santidade. Santidade, no sentido da palavra, no sentido estrito, de acordo com o original que o Novo Testamento foi escrito, o Antigo Testamento foi escrito, a palavra santificação quer dizer separação. Santificado quer dizer separado. Mas separado do que, pastor? Separado do que? Das contaminações do mundo, das ideologias contrárias à Bíblia, dos falsos ensinamentos, de todo mal, de tudo aquilo que não provém de Deus. A pessoa que é santificada, ela pratica os princípios da palavra de Deus, tá? Não é um ET a pessoa santificada, não é uma pessoa de outro mundo, mas é uma pessoa que vive nesse mundo, se relaciona com todos, anda no meio da sociedade, mas sem se misturar com as coisas da sociedade. Talvez você já tenha experimentado isso, quando você está numa rodinha de amigos, e de repente surge uma piada, que não é uma piada boa, uma piada de mau gosto, uma piada suja. Você já experimentou isso, dizendo assim, é melhor a gente não falar isso, porque fulano que está aqui com a gente é crente, fulano aqui não gosta dessas piadas, não é mesmo? Ou às vezes alguém está mostrando um vídeo ali no celular, olha, não vou mostrar para fulano, porque eu sei que ele é crente. Então, ele já sabe que essa é uma pessoa separada. Às vezes você tem amigos que mandam mensagens, manda fotos, manda vídeos, para muitas pessoas, mas quando ele vai mandar para você, fala, não vou mandar para essa pessoa porque é crente, é cristão, não gosta dessas coisas, amém? Por exemplo, para mim dificilmente chega algum vídeo imoral, alguma forma, porque as pessoas já sabem, ele é um pastor, ele é separado, ele não pratica essas coisas, então não vou mandar. Então isso que é separação, é você viver no mundo, é você se relacionar com a sociedade, com as pessoas, mas ao mesmo tempo ter uma vida separada da conduta do mundo. Romanos 12, 1 e 2 digo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, agradável a Deus, e não vos conformeis, ou seja, não tomais a forma desse mundo, mas transformai-vos, aí é a palavra metanoia, transformação, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós? 1 Tessalonicenses 4,13, a santificação. Esta é a vontade de Deus para a vossa vida, a santificação, que vos abstenhais do mal, que vos abstenhais da prostituição. Prostituição? Sim, porque todo uso errado que nós fazemos do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, é uma prostituição espiritual, é uma prostituição física, é uma prostituição porque nós estamos utilizando o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, para qualquer outro propósito que vá contra os princípios da palavra de Deus. Deus fará maravilhas na nossa vida, mas para isso é necessário santificação.
Primeira epístola de Pedro 1, 15 e 16 diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. A santificação, queridos, é a imagem moral de Deus em nós. Um dia nós seremos como Ele é, seremos iguaizinhos a Jesus. Mas enquanto nós não somos iguais na essência, em todos os detalhes, nós temos a moral de Jesus em nós, a moral de Deus em nós. Hebreus 12, 14, olha só o mandamento da palavra de Deus: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só como a santificação é importante. A santificação é um mandamento, queridos, não é uma opção, é um mandamento. Se eu conheço a Jesus, se eu entreguei minha vida a Jesus, eu tenho que ser santo, e ser santo é ser separado do mundo, separado daquilo que o mundo pratica e acha que é normal, mas a gente sabe que vai contra os princípios de Deus. E é tão importante a santificação, que está escrito aqui, ó: sem ela, ninguém verá o Senhor. Quantos aqui querem de coração um dia ver a Jesus, um dia estar na eternidade com Deus? Todos nós queremos. Então, pratiquem a santificação, sejam santos, porque sem isso nós não poderemos ver o Senhor. Primeira epístola de Timóteo 4 e 5, está nos mostrando como. Nós vimos o que é a santificação, e agora veremos como nós podemos ser santos. Olha só: toda criatura, pela oração, 1 Timóteo 4 e 5, toda criatura, pela oração e pela palavra, é santificada. Olha só, vou ler de novo: toda criatura, pela oração e pela palavra, é santificada. Olha aqui, Paulo está escrevendo ao jovem pastor Timóteo, explicando como que nós somos santificados, e ele está dizendo que toda criatura é santificada ou santificada através do quê? Da oração e da palavra. Através da oração, nós aprimoramos, aperfeiçoamos nosso relacionamento com Deus através da intimidade. E pela palavra, nós aprofundamos, aperfeiçoamos, aprimoramos nosso relacionamento com Deus através do conhecimento. Através da oração, aprofundamos nosso relacionamento com Deus através da intimidade. Oração é intimidade com Deus, conversa com Deus. E observe, numa conversa a gente fala e também ouve. Tem gente que na oração fala e fala durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, e não para um momento para ouvir Deus. Então, se a oração é uma conversa com Deus, não pode ser um monólogo, ela é um diálogo. Significa que são dois, então, diálogo, 2 pessoas se comunicando. Então, na oração nós temos que não só falar, mas ouvir a voz de Deus. Amém? Amém? Assim como uma certa vez perguntaram a uma mulher de oração, como ela conseguia ficar tanto tempo em oração. O que ela falava? Ela dizia: eu não falo nada, eu só ouço. Se você ouve, só ouve, então Deus te fala. O que Deus fala com você? Ele não fala nada, ele só ouve. Ou seja, ela estava dizendo que os momentos que ela passava em oração era um coração ouvindo outro coração, o coração dela ouvindo o coração de Deus, e o coração de Deus ouvindo o coração dela, através da oração. Então, através da oração e da palavra, nós somos santificados. Santificação é isso aí, ó, B.O., Bíblia e oração. Isso, guardem isso. Santificação é B.O., Bíblia e oração. Através da Bíblia,
aprofundamos nosso relacionamento com Deus pelo conhecimento. E através da oração, aprofundamos nosso relacionamento com Deus através da intimidade. Então, Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 5, vai estar dizendo aí um mandamento para nós. E o mandamento é esse, olha: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, o que é fornicação? Fornicação é relacionamento sexual entre pessoas não casadas. Toda relação sexual fora do casamento, ou ela é uma fornicação, ou ela é um adultério. Se for entre solteiros, é fornicação. Se for entre pessoas casadas com outra que não seja o seu cônjuge, é adultério. Então, tanto o adultério como a fornicação estão incluídos nessa lista de Colossenses 3, 5 em diante, que o final diz que os que praticam essas coisas também não herdarão o reino de Deus. Então a coisa é séria, olha: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, ou seja, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência. Aqui é o apetite desordenado, tá? Houve um erro aqui de digitação meu, mas é o apetite desordenado, ou seja, a gula. Então a gula também é um pecado. Através da gula você destrói o seu templo do Espírito Santo. Através da gula você não está praticando os princípios da palavra de Deus. E outro mais, a vil concupiscência, os maus desejos. Todo desejo que é mau, que não se enquadra dentro da palavra de Deus, é vil concupiscência. A avareza, que é a idolatria. Olha, ó, amor ao dinheiro, apego demasiado ao dinheiro, é uma idolatria. Muitas pessoas pensam que idolatria é só adoração a imagens, ídolos, tal, mas a avareza constitui também uma das principais e piores formas de idolatria. E tem mais: pelas quais coisas, essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Estas coisas aqui que nós lemos, olha: fornicação, que é relação sexual entre solteiros fora do casamento; impureza, qualquer tipo de impureza; apetite desordenado; vil concupiscência ou maus desejos; e a avareza, que é a idolatria. Estas coisas atraem a ira de Deus. Deus não gosta dessas coisas. Deus fica irado. Nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nela. O apóstolo Paulo está dizendo que isso aqui é coisa do velho homem, é coisa dos pagãos, é coisa daqueles que não conhecem a Deus. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Agora a lista aumenta. Não é somente essas coisas. Paulo fala que nós devemos nos despojar dessas coisas e também destas. Quais são estas? Ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes e a mentira. Porque no versículo seguinte diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Está dizendo, tudo isso é coisa do velho homem. Tudo isso é coisa da antiga carne. Tudo isso é coisa da velha natureza. Agora vocês estão vestidos do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Primeira epístola de João 3,2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Porém sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, voltando a dizer, santificação é o princípio moral de Deus em nós, é a imagem moral de Deus, para que um dia nós possamos ser também totalmente semelhantes a Ele, tá? Agora, queridos, depois de explicar o que é santificação,
como obter a santificação, eu quero lançar uma palavra profética aqui nesta noite. Deus fará maravilhas na tua vida através da santificação. Amém? Porque é um mandamento. No último livro da Bíblia, Apocalipse, diz: se alguém tem se santificado, santifique-se mais ainda. Santifique-se. Busque mais a palavra, mais a oração. Busque estar mais na comunhão com os irmãos. Porque aqui no culto nós temos os 2 ingredientes básicos para a santificação: oração, palavra. E o louvor também, que é uma forma de expressarmos nossa gratidão a Deus e elogiá-lo por tudo. Então, queridos, Deus vai fazer na tua vida maravilhas. Vai fazer você conquistar coisas impossíveis, coisas grandes. Olha o desafio que Josué e toda aquela nação tinham pela frente. Eles tinham que conquistar reinos. Eles tinham que entrar na terra da promessa. E havia barreiras. Eles estavam separados, eles estavam em Gilgal, separados da terra da promessa por um rio, Rio Jordão, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele. O que significava o Rio Jordão para eles? Eles estavam separados da terra da promessa também por uma grande muralha, e estavam separados da terra da promessa também por um forte exército. Então na frente deles eles tinham um rio de águas caudalosas, águas violentas, eles tinham muralhas e tinham um exército. Como eles poderiam realizar esse feito? Como eles poderiam realizar essa conquista? Seria possível somente através da santificação. Muitas coisas na nossa vida só serão possíveis através da santificação. Por isso que Josué conclamou o povo dizendo assim: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas na tua vida. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas na tua vida. Nós não falamos do jejum, porque também é uma forma de santificação, porque através do jejum nós aprofundamos nossa intimidade com Deus. Então, além da Bíblia e da oração, nós podemos incluir o jejum também. Comunhão, participação nos cultos, enfim. O serviço. Serviço cristão também é uma forma de santificação. Quando jovem, eu tive um professor no seminário, era um americano, e ele dizia assim, aliás, era uma professora, esposa de um pastor americano, ela dizia assim: santificação também é serviço, porque quando nós estamos no serviço de Deus, nós estamos separados para Deus, nós estamos separados fazendo aquele serviço, e nesse serviço nós estamos exercendo a santificação. Queridos, paremos para pensar um pouco, que grande desafio os israelitas tinham pela frente. Eles haviam peregrinado pelo deserto durante quantos anos? 40 anos. Era cerca de 2 milhões de pessoas, porque do Egito saíram 600 homens, sem contar as mulheres e crianças. Contando ali por baixo, uma mulher e uma criança para cada homem, 2 milhões de pessoas. Atravessaram o deserto durante 40 anos, sem saneamento básico, sem poder plantar e colher. O alimento deles era o maná que caía dos céus. Nós ficamos aí uma semana sem água, já ficamos desesperados. Imagine eles dependendo da provisão de Deus para água e alimento durante 40 anos, e sem faltar nada. E agora, grande desafio. Reparem que a conquista do povo de Israel foi sempre cercada de desafios. Por que as coisas nunca são fáceis, não é mesmo? É para que venhamos dar valor, e também para que venhamos tributar toda a honra, toda a glória a Deus, porque se as conquistas fossem fáceis, o mérito seria nosso, mas como são difíceis, os méritos das nossas conquistas sempre são de Deus, e a Ele deve ser a honra e a glória, porque Ele não divide a sua glória com ninguém, amém? Então agora os israelitas tinham o grande desafio do Rio Jordão na frente deles. E eu vou explicar por que era um desafio. Aqui está dizendo que essa travessia acontecia no tempo da primavera. E no tempo da primavera o Rio Jordão transbordava em todas as suas ribanceiras.
Eu falei já aqui para vocês que o Rio Jordão começa através do degelo do Monte Hermon. Ele começa um veiozinho d'água, que vai alargando. Quando ele chega na Galileia, ele forma uma bacia. Essa bacia é chamada de mar, porque ele fica tão largo, tão extenso, são 21 quilômetros de largura. 21 quilômetros. Então, por isso que ele é chamado um mar. Quem está numa margem, eu estive lá olhando de uma margem para outra, realmente parece um mar. Porque se avista a outra margem lá longe, são 21 quilômetros. E aí, aquele mar da Galileia, na verdade é o Rio Jordão. Para quem não sabia, o mar da Galileia é o Jordão, que se alargou. Começou através do degelo do Monte Hermon, foi escorrendo pela terra, e lá na Galileia formou uma bacia, uma enorme bacia, que ganhou o nome de mar, Mar da Galileia. Depois que o Rio Jordão sai da Galileia, ele volta a ganhar o nome dele, Jordão, e ele vai descendo. Ele chama Jordão porque Jordão traduzido quer dizer literalmente aquele que desce. Jordão é aquele que desce, e ele vai descendo, vai descendo. Vocês sabiam que quando ele se alarga ali na bacia do Mar da Galileia, ali ele está a 200 metros abaixo do nível do mar, que é o mar Mediterrâneo, que banha as terras de Israel. Ele está a 200 metros abaixo do nível do mar. E ele vai escorrendo, porque ele vai desembocar lá, por fim, no Mar Morto. E o Mar Morto está a quantos metros abaixo do nível do mar? É a maior profundidade da terra. Quantos metros? 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Por isso que as águas do Mar Morto são densas, salgadas. Ali não produz vida, porque elas estão paradas. É um mar que, sinceramente, queridos, quando eu voltar lá em Israel, não quero mais me banhar nesse mar, não, porque a minha experiência não foi muito boa com esse mar. Não foi, já contei aqui. Então, queridos, agora imagine a velocidade que esse Rio Jordão desce. Desce correndo numa correnteza muito forte, porque lá na Galileia, no Mar da Galileia, ele já está 200 metros abaixo do nível do mar. Ele vai ainda abaixar numa profundidade de mais 200 metros. Então, a correnteza dele é muito forte. E as águas são muito volumosas. Você sabe que quanto mais um rio ele desce, maior força ele tem e maior volume de águas. E era esse rio, descendo 200 metros ladeira abaixo, largo nas suas ribanceiras, que transbordava para um lado e outro, que os israelitas tinham que atravessar. Não era um riozinho Jordão, que nem aquele que aparece lá nos vídeos de batismo, que eu tive a oportunidade de mergulhar também. Não é aquele riozinho lá, aquele riozinho estreito, águas tranquilas. Era o Rio Jordão descendo com força, com ímpeto, uma grande correnteza. E sabe o que Deus fez? Quando os sacerdotes pisaram na água, levando a arca do Senhor, quem sabe? Deus fez o quê com essa violenta correnteza de rio? Deus fez as águas pararem, foram represadas, para que o povo pudesse passar, e o propósito de Deus na vida deles fosse cumprido. O que isso tem a dizer para a tua vida, queridos? Deus vai parar o ímpeto daquele que vem com força contra a tua vida, tentando te parar na caminhada, tentando impedir o propósito de Deus para com a tua vida, tentando impedir os planos de Deus para a tua vida. Aquilo que você hoje não consegue parar, Deus irá parar. Aquilo que hoje você não tem forças para deter, Deus irá deter na sua vida, para que a glória, a honra seja totalmente dele, em nome de Jesus, amém, aleluia. É isso que ele vai fazer na tua vida, com uma condição. E qual é a condição?
Santificai-vos. Santificai-vos hoje, porque Deus irá fazer maravilhas na tua vida, como fez com o povo de Israel, detendo aquilo que era o impedimento, detendo aquilo que eles não tinham forças para deter. Ninguém conseguiria barrar aquele rio. Quem consegue barrar um rio na força que ele vem como o Jordão? Ninguém. Mas Deus o fez, porque nada e ninguém poderia impedir o propósito de Deus na vida daquele povo. Nada poderia impedir a conquista daquele povo, como nada vai impedir a tua conquista, aquilo que Deus te deu para você conquistar. Nada e ninguém vai impedir. Aquilo que vem tentar te impedir, Deus vai barrar. Deus vai deter. Porque se Deus detém a força de um rio assim, como não deter qualquer força humana, ou até mesmo diabólica? Porque o diabo, como dizia Martinho Lutero, é o diabo de Deus. O diabo, quem é o diabo? Martinho Lutero. O diabo é o diabo de Deus. A criaturinha que Deus criou, como um anjo. Então o diabo era o anjo de Deus. O diabo é o diabo de Deus, uma criaturinha. É páreo para Deus? É o inimigo de Deus? Não, não existe. Deus não tem inimigo. Deus não tem páreo para ele. É uma criatura somente. E como criatura, Deus tem domínio. Olha aqui, queridos. Então pensa nisso. Se Deus deteve o Jordão, e ó o detalhe, as águas só foram detidas quando os sacerdotes pisaram nela. Quando os sacerdotes entraram na água, molharam as canelas, molharam talvez até o joelho ali, elas não estavam paradas, mas eles tiveram coragem de entrar na água. Repare, o primeiro passo é nosso, os demais são de Deus. Deus quer que você dê o primeiro passo, porque Ele vai te conduzir nos próximos. Ainda que nesse primeiro passo existe perigo, ainda que esse primeiro passo seja um desafio, dê o primeiro passo, porque Deus gosta dos corajosos, aqueles que se aventuram a dar o primeiro passo, aqueles que molham o pé na água, acreditando que Deus vai abrir as águas. Porque muitas pessoas dizem, não vou, não tenho coragem, tímidos, né? Deus fala, vai, mete o pé, vai, dê o primeiro passo, ainda que você se molhe, o resto eu faço. Muitas vezes Deus não vai dar o primeiro passo por você, é você que tem que dar, somos nós que temos que dar esse primeiro passo. E olha só, repare, as águas só voltaram a correr depois que passou o último dos israelitas. Isso está lá no versículo 11 do capítulo 4. As águas só voltaram ao seu lugar e ao seu curso depois que o último israelita passou. Deus não deixou ninguém afundar-se nas águas. Isso quer dizer o quê? Que a obra de Deus é completa. Deus vai realizar na tua vida a obra completa, inteira. Amém? A obra na vida do seu filho não vai ficar pela metade, não, vai ser completa. A obra na vida do seu esposo não vai ficar na metade, vai ser completa. Porque Deus é o Deus que realiza a obra por completo, a obra por inteiro. Ele não realiza meio milagre, ele realiza o milagre inteiro. E tem mais. Olha só. E confirmando isso, Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia final. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia final. Filipenses 1,6. E tem mais, queridos. Não ficou só nesse milagre. Olha a santificação do povo de Israel, as consequências que trouxe. Além dessa vitória atravessando o rio,
olha só outras coisas que aconteceram com aquele povo. No capítulo seguinte, eles conquistaram a terra de Jericó de maneira milagrosa, onde aquelas grandes muralhas caíram com os gritos e toques de buzina. Gente, eu vi o tamanho das pedras dessa muralha. Eu vi, meus próprios olhos. Por isso que é importante uma viagem dessa. E eu conclamo a todos, vamos com a gente, pessoal. Agosto de 2025, a tua vida não será mais a mesma. Você estará lá andando nas páginas da Bíblia. Faça um propósito, fala: Deus, eu não tenho condições, mas eu quero que tu me dê essa condição. Alguém vai me dar um presente, alguém vai me dar uma oferta, meus filhos vão fazer uma vaquinha, vão me abençoar, colegas, não sei. Manifeste o seu desejo e dê o primeiro passo, pise na água. Fala: pastor, está aqui a entrada, o resto eu não sei, vai ser com Deus. E Deus vai dar essa condição. Comigo foi assim. Só que eu fui abençoado até na entrada e na saída, em tudo. Queridos, mas muitas vezes eu dei o primeiro passo e Deus veio com as bênçãos posteriores. Assim é na nossa vida. Eu vi o tamanho das pedras. Impossível uma muralha com pedras daquele tamanho ser derrubada através de gritos e toque de buzina. Como que alguém pode derrubar uma muralha daquela só gritando e tocando buzina? Foi a ação miraculosa e sobrenatural de Deus, derrubando aquelas muralhas. Outras conquistas do povo de Israel. Em capítulo 8, Josué, ele conquista a cidade de Ai. No capítulo 10, outro milagre. Josué orou e o sol e a lua foram detidos, para que eles pudessem vencer os amorreus. No capítulo 11, vários reis são vencidos. No capítulo 12, um rei e seu exército são derrotados. Deus não faz nada à toa, nada é aleatório. Tudo Deus tem um propósito. E o propósito para com aquele povo, que deveria se santificar, era este: Deus tinha vitórias para aquele povo, Deus tinha conquistas para aquele povo, Deus tinha bênçãos com aquele povo, como tem bênçãos para a tua vida, vitórias para a tua vida, conquistas para a tua vida, que estão dependendo somente de um fator: santificação. Começa a se santificar a partir de hoje mesmo, não é a partir de amanhã. Por que todos os compromissos a gente sempre gosta de jogar para segunda-feira? Segunda-feira eu começo esse propósito, segunda-feira eu começo isso, segunda-feira, é hoje. Saia daqui determinada com esse propósito: vou santificar a minha vida, através do quê? Bíblia, oração, Bíblia e oração. Vou aprofundar minha comunhão, minha intimidade, meu conhecimento de Deus, Bíblia e oração. Vou estar mais presente nos cultos, comunhão. Vou procurar fazer um jejum, ainda que seja um na semana, não importa quantas horas, mas naquele tempo eu vou estar separado para Deus, porque o sentido da palavra santificação é separação. Vou procurar levar uma vida obedecendo aos princípios da palavra dele. Amém? Queridos, e para finalizar, o propósito em Deus nos abençoar não é simplesmente para que a gente venha se engrandecer: olha, eu estou abençoado, olha, Deus fez isso, aquilo na minha vida. Não, o propósito é Deus ser glorificado. O propósito é o nome dele ser engrandecido na nossa vida. E é assim que acontece, porque humanamente falando, queridos, nós não temos muitas vezes mérito, aliás, na maioria das vezes nós não temos mérito nenhum nas nossas conquistas. As nossas conquistas só foram possíveis através do poder de Deus na nossa vida. Provérbios 23:18 diz: haverá um bom futuro para você, haverá um bom futuro para você, e sua esperança não falhará. Vamos, isso é tão lindo que merece ser dito em voz audível por nós. Vamos dizer assim: haverá um bom futuro para mim, e a minha esperança não falhará. Mais uma vez: haverá um bom futuro para mim, e a minha esperança não falhará. Isto é, desde que eu venha me
santificar. Haverá bom futuro e a minha esperança não falhará. Olha só. Queridos, Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, respeito ao Senhor, respeito aos princípios dele, respeito aos princípios da palavra. Em Provérbios 10, 27, diz que o temor do Senhor acrescenta os anos, os dias da nossa vida. O temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência. Muitos por aí, muitos. Às vezes Deus tem um propósito de levar os seus numa idade muito tenra, mas muitas vezes acontece que aqueles que não temem ao Senhor, eles têm a vida ceifada antes do tempo, porque não temem ao Senhor, porque o temor do Senhor acrescenta, prolonga os dias da vida. Salmo 112, os primeiros versículos diz: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a sua geração será abençoada, riquezas e fazendas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Eu vou ler de novo, é muito lindo isso, ó. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a sua geração será abençoada, riquezas e fazendas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Veja aí a condicional, toda promessa de Deus tem uma condicional. É feliz, é mais do que feliz, é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, respeita ao Senhor, e que em seus mandamentos tem grande prazer. Você tem prazer nos mandamentos do Senhor? Você tem prazer na leitura bíblica? Você tem prazer no estudo? Quero só ver quem é que vai estar aqui na nossa escola de formação ministerial. Todos que aqui estiverem, pleno domingão, 9 da manhã, vão estar provando, não para mim, mas vão estar provando para Deus: olha, eu tenho prazer nos mandamentos do Senhor, eu tenho prazer em estudar a lei do Senhor. É um desafio, hein? 9 horas da manhã, sair da cama e vir estudar a palavra de Deus. Realmente, com exceção daqueles que têm impedimento de estar, só virão realmente aqueles que têm um grande amor pela palavra do Senhor. Amém, queridos? Queridos, para finalizar, Hebreus 4,13, diz que não há nada encoberto diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta. Olha, a verdadeira essência da pessoa é revelada, não quando ela está diante das outras pessoas, mas quando ela está sozinha, porque ali não tem ninguém vendo, ela e Deus. Então é ali que ela mostra que realmente ela é santa, separada por Deus, porque ela sabe que mesmo que ninguém esteja vendo, Deus está contemplando. É isso que diz Hebreus 4,13. Queridos, para finalizar, lembre-se de um detalhe: a bênção é sempre maior do que a obediência. Os resultados são sempre maiores do que as exigências. Se você acha um desafio a santificação, a santidade, as recompensas, as bênçãos são maiores. São maiores. Do povo de Israel, o Senhor só pediu uma coisa: santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vocês. E quantas maravilhas Deus fez? Deus fez eles atravessar aquele rio violento, caudaloso, largo, extenso. Deus fez eles derrubar uma grande muralha. Deus fez eles derrotar o exército de Jericó, conquistar aquela cidade. Deus deu reis na mão deles, cidades, reinos. Deus fez até o sol parar na sua trajetória. Literalmente,
Não é o sol que se movimenta, é a terra. Então Deus fez a terra parar por eles. Olha só, queridos, quantas vitórias. E qual foi a única exigência? Santificai-vos. Santificai-vos hoje. Eu farei maravilhas amanhã no meio de vós. Mas lembre-se, há um propósito. Nós estamos acostumados com tudo rápido, instantâneo, fast food, tudo rápido, instantâneo. Nós somos a geração do instantâneo, que fomos acostumados assim. Mas, queridos, lembre-se, tudo há um propósito, há um processo. Primeiro, santificação, e depois as maravilhas. Deus fará maravilhas na tua vida, mas não é da noite para o dia. Primeiro é o propósito da santificação. Santifique-se, santifique-se. Você não perde nada se santificando. Separe-se das coisas imundas, impuras. Separe-se das práticas mundanas. Viva os princípios da palavra de Deus na tua vida, e você verá o que Deus fará. É a palavra de Deus que não mente e não volta vazia. Está prometendo: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós.